Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Emerson, eu sou da disciplina de Morfologia e Sistemática de Deuterostômios. Docente é o professor Diego Andrade Costa. E hoje iremos falar um pouco sobre mamíferos. Bom, as principais características que diferenciam os mamíferos dos outros tipos de animais, né? Eles são endotérmicos e homeotérmicos. Ou seja, endotérmicos, esses animais possuem uma capacidade de gerar grande quantidade de calor interno, né? E homeotérmicos é que eles, por gerar esse grande calor interno, eles conseguem controlar a sua temperatura corporal. Possuem glândulas mamárias, essa é uma das características que diferencia os mamíferos dos répteis e de outros animais. Dentes diferenciados, incisivos, premolares, caninos. Isso foi uma evolução assim que ajudou bastante os mamíferos a diferenciarem o seu tipo de alimento, né? Nós temos mamíferos herbívoros, carnívoros. Então, essa capacidade de dentição, esse tipo de dentição, né? A grande variedade de dentição entre eles facilitaram muito isso na questão da alimentação dos mamíferos. 7 vértebras cervicais, ou seja, uma das características dos mamíferos, exceto do peixe-boi e da preguiça, né? Que a preguiça pode chegar até 8 vértebras, e, se eu não me engano, o peixe-boi tem 6 vértebras. E outra característica também é a presença de pelos, né? Pelos e glândulas, né, mamárias. Glândulas mamárias, glândulas sudoríparas, ou seja, eles possuem poros nesses pelos. Aqui são as vértebras, né? Por exemplo, a girafa. A girafa é um mamífero. Mesmo ela tendo o pescoço grande daquele jeito, ela só possui 7 vértebras cervicais. A classificação desses mamíferos, né? Eles são classificados em 3 grupos. São os prototérios, os monotremados ovíparos com cloaca, né? Os metatérios, que são os marsupiais, e os eutérios, que são os placentários. Vamos falar um pouquinho sobre os prototérios. Esses prototérios monotremados, ou seja, mono quer dizer um e tremado é buracos, né? Então eles só possuem um buraco, que a gente chama de cloaca. Essa cloaca ela serve para eles, tanto para eles fazer cocô, fazer xixi e botar os ovos pelo mesmo lugar, né? Ou seja, eles não possuem a placenta. O desenvolvimento embrionário deles são nos ovos, né? São dentro dos ovos. Um exemplo é o nitorrinco e a equidina, que são esses prototérios. Metatérios são os marsupiais, ou seja, o marsúpio eles possuem bolsa, né, para carregar os seus filhotes. Uma curiosidade aqui, esses filhotes eles nascem bem miúdos mesmo, fraquinhos, eles nascem e rastejam entre o pelo da mãe até achar a glândula mamária, né? Aí é onde se desenvolve. Essa glândula possui um leite com bastante nutrientes. Com 2 dias ele já dobrou de tamanho, bem dizer. Aí eles carregam dentro desse saco, esses filhotes. Um exemplo é os gambás, o canguru, né, o koala, e os eutérios, que são os placentários, ou seja, eles possuem um desenvolvimento do embrião no interno, né, dentro da mãe. E essa placenta, ela é uma forma que gera uma ligação entre a mãe e o filhote, né, até o período do nascimento. E esse grupo é um grupo bastante diversificado, sabe? Ele tem vários grupos. Aqui eu vou colocar alguns importantes, os mais importantes, né? É o grupo Chiroptera, que são o grupo dos morcegos. Um fato interessante, os morcegos eles possuem as glândulas mamárias perto das asas deles, assim. Primatas, que são o grupo no qual nós estamos incluídos também. Edenata, que são o grupo do tatu, né, do tamanduá. Eles não possuem dentição. Rodentia, que são os grupos dos roedores, né? Ou seja, a gente tem um dos maiores roedores que existe, né? Que é por exemplo, é a capivara. Proboscidea, que são os elefantes, né? Eles possuem a probóscide, que é a tromba do elefante. Cetácea, que são os golfinhos e as baleias.
E também tem os carnívoros, que são os caninos, assim, onças, cachorro do mato, por exemplo, o urso. E os Perissodactyla. Perissodactyla são os animais que possuem um casco único, né? Ou seja, o casco eles não possuem dedos nem nada, é só um casco único. Por exemplo, os cavalos, as zebras. E tem o Artiodactyla também, que são os cascos que são divididos em duas partes. Por exemplo, o casco do porco, da ovelha, a zebra mesmo, por exemplo. E é isso, pessoal. Essas são as referências que eu usei no trabalho. Muito obrigado.